Oi gente, eu sou Dani Nefertiti, este é o canal Minha Parte em Quero Livros. E este vídeo era para ser um vídeo respondendo a perguntas que vocês fizeram. Só que na verdade eu pedi as perguntas. Eu pedi no Twitter e eu pedi lá na página do Minha Parte em Quero Livros. Só que as pessoas que curtem a página do Minha Parte em Quero Livros são tão engajadas que teve uma pessoa só que fez pergunta. Exatamente. Que foi o Lucas Gianordoli, eu acho que é assim. E aí o Lucas foi uma pessoa muito legal e ele fez 3 perguntas. E aí eu resolvi fazer um vídeo para responder as 3 perguntas do Lucas, porque afinal de contas, se uma pessoa só me fez pergunta, essa pessoa merece um vídeo só pra ela. Então, Lucas, este vídeo é pra você. Então é um Dani responde ao Lucas. Então assim, só que ele me fez perguntas que eu acho que já preenchem uma gama de assuntos, porque como eu falo mais do que a boca, a primeira pergunta dele foi como foi que eu comecei a ler. Na verdade, tecnicamente, eu não comecei a ler, começaram a ler pra mim, porque eu acho que quando você começa a incentivar em casa as suas crianças, seus filhos, sobrinhos e afins a se envolverem com esse mundo da leitura, eles não começaram a ler, você que começou a ler para eles. Então, o meu pai fazia isso quando eu era criança, meu pai lia muito para mim histórias. E tanto que chegou o ponto de eu decorar as histórias que ele lia, e eu já sabia, tipo, a história toda, mas mesmo assim, isso fez com que eu me alfabetizasse, inclusive, antes de entrar na escola. Na escola, na verdade, eu tinha uma birra. Isso foi antes de entrar na escola. Depois de entrar na escola, na verdade, eu peguei meio que uma birra. Porque naquele período do ginásio, de 5ª a 8ª série, na época, era 5ª, 8ª série, a gente era obrigado a ler livros durante o ano. Ou, pelo menos, ler um livro. O que eu já acho meio absurdo. Como é que você obriga uma criança a ler um livro? Um livro de 50 páginas no ano inteiro. Hoje, eu acho muito, muito pouco. Na época, eu achava muito, muito, muito. Só que aí o que eu fazia? Eu meio que dava o golpe na professora. Pelo seguinte, a gente tinha que ler o livro e eventualmente durante o ano entregar um resumo. Eu revezei entre a 5ª e a 8ª série 2 livros. Um ano eu lia um, no outro ano eu lia outro, depois no terceiro eu voltava pro primeiro. Deu pra entender? Então, por exemplo, eu não lembro qual foi a ordem que eu comecei a lê-los, só que os 2 livros são O Jardim Secreto, da Frances Hudgington, alguma coisa, eu não lembro o nome da autora, que é uma autora inglesa, mas O Jardim Secreto, e um livro chamado O Olho do Lobo, de um autor chamado Daniel Pontiac, que inclusive está no meu carrinho da Amazon, porque eu quero muito adquirir uma edição desse livro, só que eu quero uma edição nova que saiu agora, muito bonita, diga-se de passagem. Eu vou pôr a imagem dessa edição aqui pra vocês verem que livro lindo. Só que ele tá R$40 e pra mim tá muito caro, eu vou esperar um pouco mais. E eu quero reler. Eu consegui fazer isso com o Jardim Secreto, eu comprei, só que eu comprei na mesma edição que eu lia. Até porque as edições bonitas do Jardim Secreto é só em inglês. Esses foram os 2 livros da minha infância que me fizeram meio que gostar de ler um pouco. Só que eu só vim mesmo começar a ler, que eu considero hoje, me considero como uma leitora, na faculdade. Quando eu comecei a fazer física, assim que eu saí do ensino médio, eu pegava os livros na biblioteca para ler, especialmente livros relacionados com história da ciência, com ciência, não especificamente com a parte de exatas, mas com a parte da teoria da ciência, da história da ciência. Quando eu larguei física para fazer história, foi que eu realmente comecei mais a comprar livros. Então eu lia um pouco, mas aí eu comecei a comprar livros, que eu comecei a comprar livros de história, porque eu queria montar a minha estante de livros de história. E isso é só respondendo a primeira pergunta, então você imagina. A segunda pergunta dele é se tem alguma caixa que eu já me arrependi de ter assinado. Eu me arrependi de ter assinado a calhamaço. Por quê? Porque a proposta é muito boa, cobrar menos no valor da assinatura, só que não mandar todas aquelas quinquilharias que a gente sabe que várias caixas mandam. Que é mimos e mimos e mimos, que é muito legal na hora que chega, é muito interessante, mas depois fica encalhado na nossa casa sem ter o que fazer.
A proposta então era bem legal, tipo, não mandar nada disso, mandar só o livro e ser mais barato. Só que eu acho que eles não conseguiram equilibrar o valor da assinatura e escolher uma obra que faça parecer que está valendo a pena você pagar aquele valor. Coisa que dos 3 meses que eu assinei, 2 eu achei que não valeram. Mas enfim, então eu fiz uma assinatura de 3 meses e não renovei porque eu fiquei bem decepcionada com 2 dos 3 meses. A terceira pergunta do Lucas foi se eu já pensei em escrever um livro e sobre o quê? Sim, eu já pensei em escrever um livro. Na verdade, tem 2 ocasiões em que eu pensei em escrever um livro. Um deles era meio autobiográfico. Só eu comecei, inclusive, a escrever. Só que eu só escrevi, tipo, 3 páginas. Porque eu não tenho foco. Eu não tenho foco para escrever um livro inteiro. Eu tenho a ideia geral na minha cabeça de sobre o que seria a história. Só que eu não consigo executar. O meu problema é executar. Talvez eu devesse até conversar com alguém que realmente escreva, para que eu passe a ideia para a pessoa, a gente escreva juntos, porque eu não consigo sozinha pôr essa ideia no papel. E também já pensei em escrever poesias, só que eu escrevo algumas poucas poesias, escrevia, agora eu tô bem parada, só que eu leio depois e eu fico tipo, que bosta. Eu escrevo. Na hora que eu tô escrevendo, tipo, eu preciso, nossa, eu tô pondo pra fora toda essa minha emoção, toda essa minha criatividade, todo esse negócio que tá dentro de mim. Aí depois quando tá pronta, que eu leio, eu fico tipo, que medíocre. Eu sinto que... Algumas delas eu já cheguei a colocar no Facebook, trechos ou elas inteiras, mas tipo... Enfim, eu já pensei de publicar uma coletânea, mas isso eu teria que escrever mais umas 200 e achar que algumas delas estão boas. E essa é a parte difícil. Mas então, eu já pensei, mas eu não consigo escrever. Pronto, eu não consigo executar. Que é um problema na minha vida. Eu faço isso com muitas coisas. De querer muito fazer uma coisa, mas não conseguir pôr em prática. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se inscreva aqui se vocês não são inscritos. E se vocês têm alguma pergunta pra fazer, se vocês gostariam de saber alguma coisa com relação a mim, ao canal, ou aos livros, ou séries, ou filmes, perguntem aqui embaixo nos comentários. Até porque eu percebi que pedir lá na página do Facebook ou pelo Twitter não tá resolvendo, que vocês não falam, vocês não perguntam. Então quem sabe aqui nos comentários vocês perguntem alguma coisa e aí eu faço uma próxima edição com mais pessoas perguntando. Olha... Que legal. Lucas, muito obrigado pelas suas perguntas. Aliás, foram muito boas perguntas. Tanto que encheram um vídeo inteiro. E fiquem por aqui. Vai ter vídeo sim, vai ter vídeo sempre. Beijos. E até o próximo vídeo.